Estamos de volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, eu vou atualizar você, tá? Nós estamos falando hoje sobre a saúde do idoso, sobre os cuidados que nós devemos ter com o idoso. E estamos aqui no estúdio com a enfermeira Casey, ela que está aqui trazendo todas as informações pertinentes a esse assunto. E é com a senhora, doutora. Exato, e o programa está muito gostoso, porque hoje é uma atualidade. Cada família tem um idoso para cuidar, né? E quanto mais a pessoa ficar inteirada do que pode fazer para melhorar a qualidade de vida, é muito bom. Menos sofrimento, menos angústia, não é isso? E uma pergunta aqui muito interessante é sobre a alimentação do idoso. Quais os cuidados se deve ter com essa alimentação? É igual a toda da família ou tem algumas restrições aí? Bem, o que a gente mais encontra de queixa da família é com relação às teimosias do idoso na hora de receber alimentação, né? Primeiro que é preciso fazer um trabalho muito grande de conscientização do idoso, principalmente quando ele tem algum tipo de comorbidade que interfere na alimentação. Um paciente diabético, por exemplo, que não abre mão do seu refrigerante todos os dias, é um problema, né? Um paciente hipertenso que não abre mão de colocar um salzinho a mais na comida. Então, é um problema. Então, precisa ser trabalhado esse idoso. E aí, a família, muitas vezes, ela não consegue fazer essa orientação. Ela acaba partindo já, às vezes, meio que sem paciência, já de tanto falar e não ser ouvido, já começa a brigar. E aquele paciente começa a fazer as coisas de forma escondida. Então, na verdade, a alimentação, não só do idoso, como qualquer outra faixa etária, ela depende muito de como é que ele está se apresentando, né? Se esse paciente é um paciente que requer cuidados com sal, com gordura ou com açúcar, então é preciso fazer essa orientação, é preciso fazer principalmente essa educação e fazer com que ele interiorize esse cuidado com ele mesmo. A gente precisa parar de tratar o idoso como se fosse uma criança e tomar as decisões por ele. A gente precisa incluir ele nesse cuidado. Muitas vezes a gente não consegue fazer com que ele faça a aderência ao seu tratamento, porque é uma coisa imposta. Ninguém perguntou, ninguém explicou, ninguém falou. Então, é muito importante essa conscientização, porque quando tu começa a mostrar para ele e faz esse trabalho, ele começa a entender. E aí ele começa a entender o que ele pode evitar. Então, qual é uma das principais coadjuvantes no cuidado do idoso é a alimentação. Então, uma alimentação principalmente leve, já que o nosso idoso começa a ter esse trânsito intestinal mais lento, a ter a digestão mais lenta. Então, é muito importante a gente investir em alimentação mais fibrosa, em alimentação mais leve, ingesta hídrica, né? O famoso toma água, toma água, toma água. Nossos idosos eles vão deixando de tomar água. Então, a gente precisa estar muito atenta a essa situação do tomar água. Diminuir gorduras, diminuir açúcar, diminuir sal. Isso favorece muito a saúde dele, por mais que ele não tenha nenhum tipo de comorbidade, mas a gente estimular ele a essa dieta, sempre colocando ele como o ator principal desse cuidado, fazer com que ele entenda. Interessante. Eu acho que uma parte assim, é igual você falou aí, de chamar ele para que ele possa entender o processo. Porque senão aquilo ali vai virar um fardo, né? Toda essa situação vira um fardo. E a primeira coisa que eles falam é o seguinte: já estou perto de morrer mesmo. Por que eu vou deixar de comer? Antigamente eu não podia comer porque não tinha como. Eu já ouvi muito isso, né? Porque eu não tinha como comprar. Agora que eu tenho como comprar, eu não posso comer. Não é isso? Eu acredito que tu deve ouvir de falar, né, doutora? É verdade. E, olha, é interessante que você falou, né? Se ele participar e um outro profissional explicar, ele entende melhor. Agora, o filho tem essa dificuldade por se tratar de ser filho e de repente, mudar os papéis, né? O filho passar a dar ordem para o pai é uma coisa inadmissível, realmente, para muita gente, né? Então, um profissional vai ajudar muito. E lembrando sempre esse idoso, né, que ele vai desenvolvendo umas intolerâncias que antes ele não tinha. Por exemplo, o leite, quando é criança, a criança processa bem o leite. Depois a gente zera meio que as nossas enzimas e a gente vai ficando intolerante. Aí a gente explicando isso para ele, ele já consegue. Ah, é mesmo, então eu vou... E aí, junto, né, com uma equipe, fica perfeito. Mas muito interessante, olha, gostei.
eu gosto muito de falar sobre prevenção, né? Prevenção, eu acho que é a base de tudo, né, doutora? Tudo é parte dessa parte de prevenção. Então, tem algum tipo de ação para prevenir as doenças que mais atingem os idosos? Existe algo aí a ser feito? Bom, eu sempre falo que eu já até falei aqui agora há pouco, a gente precisa, nós precisamos nos preparar para a nossa idade, para a nossa melhor idade, né? Então, quando nós pensamos nisso, atividade física, alimentação, o sono, diminuição de estresse fazem parte do roteiro para chegar nessa melhor idade de forma tranquila. E não é diferente com o idoso, né? Aquele que já é idoso, fiz 60 anos, e agora? Né? Já me encaixo pelo IBGE na faixa do idoso. Então, primeiro, você precisa fazer um check-up para saber como é que você está, fazer o que a gente chama de uma avaliação multifatorial, né? Para poder classificar como é que está a sua atividade como idoso. E, a partir dessa avaliação, ser acompanhado por um profissional. Isso é fundamental. O acompanhamento do geriatra ou de um clínico mesmo que possa ter o contato sempre rotineiro com essa pessoa, ela é fundamental. Por quê? Porque qualquer alteração que possa vir, já há intervenção. Então, montar uma equipe que possa estar observando qualquer situação de anormal. Então, quando a gente fala sobre prevenção, a gente tem várias situações com o próprio idoso. Esse idoso passou pela avaliação, ele consegue ser ativo, ele consegue fazer atividade física, então vamos incentivar. Esse idoso, eu consigo melhorar a alimentação? Vamos melhorar. Como é que está a questão da atividade de jogos, de interação social desse idoso? Ele sente falta, ele precisa? Vamos estimular, vamos melhorar. Então, tudo isso, a visão profissional, ela consegue fazer. Né? Que, às vezes, a família, no corre-corre, como eu sempre falo, matando leão por dia, não consegue observar. Mas é uma necessidade que se faça essa avaliação para prevenir com que, daqui a 5, com 10 anos, esse idoso já comece a dar sinais de alguma doença já que esteja mais, que desgaste mais, ou algo degenerativo, que muitas vezes aparece só nessa faixa etária. Agora, uma coisa que tu falou interessante, né? Essa questão da observação. Que eu vejo, muitos idosos, eles ficam assim, não querem sair de casa, ou querem passar o dia dormindo, né, o tempo todo dormindo. Isso já é um alerta, né, para uma possível depressão ou algo nesse sentido. Tu pega muito esses casos, Keise? Bom, o que a gente vê muito, por enquanto, na população idosa é a questão da falta de memória, irritabilidade, né, a falta de paciência, que para a gente já começa a despertar como algumas doenças que a gente precisa fazer investigação melhor. Né? Mas esses pacientes que a gente encontra mais isolados, ou que estão mais num perfil mais de depressão, uma crise de ansiedade, geralmente, quando a gente vai fazer essa investigação, a gente percebe que ele perdeu alguém, ou ele perdeu algo. Né? Como eu digo, o idoso, às vezes a gente encontra ele não está mais na casa que ele viveu a vida inteira. Isso desperta nele assim uma sensação de perda muito grande. O idoso já não está mais com a companheira ou com o companheiro da vida inteira. E aí, para ele, é como se as coisas já não fizessem mais aquela rotina diária que ele estava acostumado aos seus 40, 50 anos, já não fizessem mais tanto sentido. E a gente precisa mostrar que ele ainda está vivo, que ele precisa voltar a uma rotina, né, e tirar ele daquela situação. Nossa, você falou aí, eu lembrei de um filme que é o Estagiário, né? Um senhor já idoso que ele diz que vai começando a rotina dele, visitar funeral, visitar essas coisas, e isso daí marca muito, né? Aí lá ele consegue um emprego que ele, na verdade, ele vê que ele pode ser produtivo, porque ele tem uma experiência muito grande. Achei interessante isso daí. E outra coisa que a Dármina falou me chama a atenção, que é muito comum. Ele diz, eu já estou para morrer mesmo, então não vou fazer. Só que a gente tem que lembrar ele que essas coisas elas não matam rápido, elas ficam ali dependentes. Aí eu sempre pergunto para ele, olha, ninguém quer que alguém fique tipo fazendo a sua higiene íntima, né? Ninguém quer. Então, o que você vai fazer para mudar esse quadro? Esperar sentado? Não, você vai se mexer, vai procurar ajuda, vai se mexer, porque aí você vai viver a maior parte do seu tempo com autonomia. Aí o pessoal, até falo isso para minha mãe, né?
mamãe não quer fazer exercício do personal e tal. Aí eu explico para ela, não, tá bom, já marquei a personal, pronto. Que aí ela vai poder se limpar, fazer por muito tempo, né? Exatamente. Mas é o que eu uso para a maioria deles. Quando eu vejo que são muito teimosos, aí eu pergunto assim... Geralmente eu falo assim, quem aí dos seus filhos o senhor escolhe para fazer a sua higiene íntima? Já leva um susto. Já leva um susto. Por quê? Mas eu ainda posso fazer. Não, porque no caminho que o senhor está decidindo fazer, traçar a sua vida, o senhor vai ficar dependente de alguém. Vai ter alguém para lhe dar comida na boca, vai ter alguém para fazer sua higiene íntima, porque o senhor não vai mais conseguir fazer. Já pensou nisso? É bom o senhor se preparar. Aí já começa a despertar. Opa, então o que eu posso fazer para não ir para esse caminho? E tem muita coisa que pode fazer que melhora muito estatisticamente, né? Muito. Mudar ali a qualidade de vida, fazer um exercício, treinar o músculo, deixar ele até, né, viver com qualidade. Como eu falo, a idade avançada não justifica nada. Nada. O pessoal se acostumou, porque está idoso tem que ter diabetes. Não tem que ter, gente. Isso tudo é prevencível, né? É prevenível. E outra coisa aqui, tem uma pergunta. No sistema de saúde, o que é considerado um bom acompanhamento a esse público? Eu até comecei a falar agora há pouco essa situação. Fiz 60 anos, né? Vou ver como é que o meu corpo está respondendo. Então, eu preciso fazer um check-up, saber o que eu preciso organizar, como é que eu preciso melhorar. E a gente percebe muito que acaba que a população idosa muitas vezes não procura. Ela procura quando ela está doente. Ela não procura essa prevenção, né? Ela não procura não adoecer. Por quê? Porque muitas vezes os exames demoram muito a sair resultado e aí ela acha que aquilo já não vale mais a pena porque já está idoso, não consegue mais esperar muito tempo. Então tudo para ele é como a gente estava falando. Tem essa história de já vivi até aqui. Agora que, sabe? E quando tem que pensar que eu vivi até aqui, agora eu vou me cuidar. Agora eu já criei meus filhos, agora já estou com meus netos, então eu já posso agora olhar para mim e me cuidar de uma forma bem melhor com a minha alimentação, Mas a rede ela oferece, principalmente para o idoso, esses acompanhamentos, né, com geriatra, com equipe de enfermeiros, com equipe de fisioterapeuta. Então, a gente tem muitos profissionais que estão voltados a atender o idoso. Basta ele entender que ele precisa desse atendimento. Ótimo. E é fácil prestar essa assistência ao idoso sem interferir muito ali na rotina da família? Ou existem algumas dificuldades aí? Bom, com relação à rotina da família, assim, a equipe que a gente monta, ela é uma equipe que ela é treinada, né? A gente tem a educação permanente, então é treinada não só para a questão da assistência, mas também para a confiabilidade. A gente conversa muito sobre essa situação do não intervir, de cuidar, porém não interferir. A rotina da família ela precisa ser seguida. Se você interferir, você precisa interferir para melhor. Nunca para causar um desconforto. Você precisa estar ali sempre para melhorar. Gente, passou rápido. De novo, não, o bate-papo aqui está muito gostoso, né? E a doutora Regiane está ali, chega, ela fica só... Espera que eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Eu já conheço ela, eu sei quando ela está assim, interagindo, assim, que ela gosta. A gente já vai encerrar aqui, né, o segundo bloco, mas já a gente volta com mais informações aí para você. Fique ligadinho. Hoje eu quero falar para vocês da MAB Vida Assistência Médica. Lá você encontra vários tipos de exames especializados também, viu? E consultas com especialistas. Então dá uma passadinha lá na VP8, folha 26, MAB Vida Assistência Médica.